Viva para tudo, tudo. Chegou a hora mais aguardada do futebol a nível mundial. Nós somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Eu, Braima Darami, António de Deus, Amos Fernando e Philip Verminen estaremos consigo até ao apito final para acompanhar taco a taco a maior montra do futebol mundial que decorre de 21 de novembro a 18 de dezembro. DW Mundial de Futebol. 32 seleções, 5 continentes disputam o primeiro Mundial de Futebol a realizar-se num país árabe, Qatar 2022. É o Mundial mais polémico de sempre por ser organizado num país acusado de não respeitar os direitos humanos. É também o Mundial mais caro da história. Foram gastos mais de 220 mil milhões de euros. Será o sexto Mundial a ser disputado neste século XXI. Brasil ganhou em 2002, Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e França em 2018. Foram os últimos vencedores das últimas 6 edições do Campeonato do Mundo. Brasil é o país que mais títulos mundiais ganhou, foram 5. A Alemanha foi campeã mundial já 4 vezes, tal como a Itália. Argentina, França e Uruguai conquistaram 2 títulos mundiais. Espanha e Inglaterra com 1 título cada. Junta-se a nós neste programa muito especial da DW o António de Deus, um dos editores do desporto da emissora internacional da Alemanha. Viva António, concordas que é o Mundial mais polémico de sempre e porque é para já um bom campeonato do mundo para ti? Boas, Braima. A começar por esse termo polémico, comentar 220 mil milhões de euros naquele que foi um investimento recorde, não há paralelo no mundo do futebol. Eu diria que em poucos fenómenos, até sociais, políticos ou económicos, este primeiro Mundial no Médio Oriente, um investimento avultado do Qatar, que é dos países mais ricos, mais poderosos no mundo inteiro, apesar de pequenez a nível de tamanho no mapa, a nível financeiro, a nível de carteira, eu diria que é um poço sem fundo este país, Qatar. Foi há 12 anos que a FIFA nomeou o Qatar como organizador do Mundial de 2022 deste ano e na altura o Sunday Times não perdeu tempo e lembro-me que noticiou o pagamento num contrato de 700 milhões de euros por aquilo que chamaram de contrato de direitos televisivos na altura para a Al Jazeera, o canal, transmitir apenas os jogos do Mundial. Não seria, obviamente, para a cobertura a nível de organização como anfitrião o país Qatar, mas a verdade é que acabaria por ser feito esse contrato 21 dias, creio eu, na altura, antes do anúncio que o Qatar seria eleito como organizador do Mundial. E só para dizer, António, que foi de facto uma das condições impostas pelo canal Al Jazeera. Pagou primeiro 300 milhões, depois disse que se Qatar fosse selecionado ou escolhido como organizador do evento, pagaria mais de 300 milhões mais e acabou por cumprir, e são quase 700 milhões, e todos nós sabemos que é muito dinheiro só para a transmissão do jogo. Podes prosseguir, desculpa. Exatamente, o pacote foi mesmo de 700 milhões, ainda se fala nos milhões extra na altura quando a FIFA, comandada pelo ex-presidente Joseph Blatter, estava em curso uma investigação de possível corrupção e contratos, diria, pela porta do cavalo, como se costuma dizer, ou por baixo da mesa. A verdade é que há uns dias, Joseph Blatter, repito, antigo presidente da FIFA, atualmente, como se sabe, é Gianni Infantino, há uns dias, numa entrevista, assumiu que assume o erro total e a responsabilidade total do Qatar ser, neste caso, de ter entregue o Campeonato do Mundo ao Qatar de 2022. Enfim, não sei se o dinheiro compensa tudo. A verdade é que não houve qualquer problema na altura para Joseph Blatter e a FIFA, juntamente com 2 secretários-gerais da FIFA, entregarem esta organização do Mundial ao Qatar, que levanta muito mais questões do que um mero contrato no mero contrato televisivo, supostamente de 700 milhões. Também falamos, Braima, de obviamente direitos humanos que têm estado muito ativos desde que o Mundial foi entregue, e a polémica não para nesse sentido também.
Sim, é uma questão que tem levantado polémica um pouco por todo o mundo. Nós vimos o jogador Lloris, que é capitão da seleção francesa, ele se recusou a usar a braçadeira que é proposta para este campeonato do mundo, dizendo que ele vai respeitar a regra de um país, que ele vai cumprir o que está estabelecido na Constituição do Qatar, né? Não quer respeitar o povo daquele país. Vamos ser muito curto e grosso, como se costuma dizer, muito frios na análise. Na altura, a Human Rights Watch afirmou, e continua a afirmar, que as pessoas da comunidade LGBTI não têm direitos e são perseguidas, passo a citar, espancadas e presas no Qatar. A nível de imprensa, a liberdade de imprensa é restringida também. Temos alguns exemplos. Logo, o ano passado, creio que 2 jornalistas dinamarqueses foram ameaçados de prisão por estarem a filmar fora de um estádio do Qatar, em Doha, de resto a cidade que vai acolher todo o Mundial, num espaço de 40 e poucos quilómetros. Na altura, foram ameaçados de detenção por não terem direitos, por estarem ali a gravar fora do estádio, bem longe da jurisdição da FIFA, ou neste caso até autoritária a nível de direitos de imagem do Mundial. Ainda também há poucos dias, novamente, dinamarqueses e ingleses também ameaçados pelas autoridades de que não poderiam estar a filmar naquele espaço onde, por exemplo, as suas seleções, as respectivas seleções, irão deslocar-se para se, obviamente, alojarem para o estágio e, obviamente, a preparação e os jogos do Mundial. Não há também autorização para manifestações, aquelas imagens muito conhecidas, recorrentes em jogos da UEFA, da FIFA e, neste caso, no Mundial, aquele sempre adepto ou adepta corajoso ou corajosa, neste caso, que tentam invadir e conseguem muitas vezes invadir o relvado. Creio que este ano esse adepto terá que pensar mais do que 2 ou 3 vezes se quer mesmo prosseguir com essa manifestação. Muitas vezes é uma mensagem política para dar um abraço a Lionel Messi, ao Cristiano Ronaldo, para abraçar o ídolo, simplesmente para mostrar uma bandeira. A verdade é que a pena é pesada, é multa e também dá direito a pena de prisão no Qatar. A nível feminino, as mulheres têm direitos limitados. Alguns exemplos, muitas vezes, aqui é um curto espaço cor-de-rosa que eu abro aqui de exceção. Muitas vezes vemos as mulheres dos jogadores a acompanharem as comitivas das seleções e muitas vezes gostam de usar aquele calção mais curto, aquela bota mais vistosa, aquele cabelo mais vistoso. A verdade é que têm que cumprir com os regulamentos sociais do Qatar e, portanto, não teremos muito provavelmente aquelas imagens sempre a preencherem as capas de jornais e revistas, mais dedicada à parte social, de adeptos e adeptas, ou jogadores, acompanhantes dos jogadores que, obviamente, são mais vistosos e, obviamente, como se diz na gíria, fazem parte do jet set. A verdade é que o Qatar tem tentado limpar a imagem, neste caso passar uma imagem diferente daquilo que a Human Rights Watch e outras como por exemplo a Amnistia Internacional também tem feito fazer valer a sua palavra naquilo que têm sido muitas limitações sociais, direitos e também atividade moral, diria, e ética no Qatar. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Qatar, Mohamed Al-Thani, descreveu na altura que as críticas ao Qatar, especialmente vindas da Europa, eram vistas como arrogantes e muito racistas. A verdade é que depois, passado umas semanas, Khalid Salman, um dos embaixadores deste Mundial no Qatar, disse num documentário emitido aqui na Alemanha pela emissora pública alemã ZDF que para ele ser gay é proibido e que é uma questão de doença mental. Eu creio que estes dois senhores, até por uma questão de marketing e até de coesão, deveriam ter-se sentado à mesa antes de um contrariar o outro. António Deus, só para lembrar aqui que cada país convocou 26 jogadores para esta 22ª edição da fase final do Campeonato do Mundo, que vai começar este domingo, dia 20 de novembro, quando o anfitrião Qatar defrontar o Equador no Al Bayt Stadium. Anteriormente eram permitidos apenas 23 convocados. Os treinadores podem fazer até 5 substituições neste Campeonato do Mundo. Senegal, Tunísia, Gana, Camarões e Marrocos são as seleções africanas que vão tentar ganhar o troféu mais cobiçado do futebol. As 5 seleções têm selecionadores também africanos. É a primeira vez que a África leva para o Mundial 5 selecionadores filhos do continente. Nunca nenhuma seleção africana chegou às meias finais de um Mundial. Apenas Senegal, Gana e Camarões são os países que atingiram
os quartos de final. Disputado há quase 100 anos, o Mundial de Futebol cresceu em popularidade entre os adeptos de futebol, graças em parte, à sua capacidade de gerar regularmente os resultados inesperados. Não podemos esquecer o Mundial Coreia-Japão 2002, quando Senegal venceu a França por 1-0 com o golo de Pape Bouba Diop, que infelizmente já não está entre nós. Foi de facto um ícone nacional no Senegal. Naquela que foi a sua primeira participação em um Mundial, o Senegal fez história ao que se classificar para os oitavos de final, onde venceu a Suécia antes de ser eliminado pela Turquia nos quartos de final. Os senegaleses voltaram à Copa do Mundo na Rússia 2018, quando foram eliminados na fase de grupos, apesar de somar 4 pontos. Ou puxemos ainda mais o filme para trás, para recordar a vitória dos Camarões, também por 1-0, diante daquela poderosa Argentina de Diego Maradona em Milão, a Itália 90. Os Leões Indomáveis acabariam por vencer o grupo e chegaram às quartas de finais, onde perderam para a Inglaterra. Enquanto que a Argentina, na altura, acabaria por chegar à final, que perdeu para a Alemanha Ocidental na altura. Naquela que foi a sua segunda aparição em mundiais, os Camarões tiveram os nomes como François Omambique e Roger Milá no centro das atenções mediáticas pelos shows que deram. António, aqui passei em revista a história, um pouco da história destas seleções africanas, mas o que conta é a atualidade. Como é que estas seleções vão para Qatar e como é que estão as suas estrelas, digamos assim? Eu queria começar pela Tunísia, que está no grupo D com a França e Dinamarca, e só por dizer estes dois colossos do futebol europeu. De resto, a França é o campeão do mundo em título, conquistado em 2018 frente à Rússia, e a Dinamarca, semifinalista do último campeonato da Europa. Toda a gente se lembra daquele momento de suspense, quando Christian Eriksen caiu redondo no relvado na Dinamarca e que acabaria por depois ficar fora do resto do europeu. Já voltou às relevadas, mas a Dinamarca uniu-se em prol desse jogador, do colega de equipa, e eu diria que a nação também se uniu, e vai ser muito difícil para a Tunísia conseguir, eu diria, até pontos num grupo então onde está a França, a Dinamarca, também a Austrália, creio eu. Vai ser difícil para a Tunísia seguir em frente. O mesmo não digo para a seleção marroquina, mas também pelos jogadores que apresenta. Uma seleção marroquina, Marrocos neste caso, que conta com jogadores como Hakimi, o lateral direito do Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech, também jogador do Chelsea, e Mazraoui, que como toda a gente sabe, que acompanha aqui a DW todos os sábados na Bundesliga, lateral direito, que era do Ajax e que este ano joga pela equipa do Bayern Munique. A seleção dos Marrocos está no grupo F, juntamente com a Croácia, vice-campeã do mundo, e a Bélgica, que até fez uma boa prestação no último Mundial, de resto em 2018 foi o terceiro classificado, batendo na altura, creio que o Brasil por 2-0, e desta vez no Europeu de 2020, que se jogou em 2021, eliminou Portugal nos oitavos de final, acabaria por perder para a Itália nos quartos de final. A Itália, que é uma surpresa, também é histórico, não vai jogar o Mundial pela segunda vez consecutiva, falhou os Mundiais já de 2018 e também este de 2022, e a Itália que é a campeã em título, mas a seleção marroquina, eu diria que vai ter que se bater com a Croácia e principalmente a Bélgica, duas equipas muito experientes, com jogadores muito experientes. Destacar, repito, novamente, Hakimi, Ziyech e também Mazraoui chegam em bom momento de forma técnica e físico também estes três jogadores. Vamos ver se será suficiente. Creio que Marrocos vai certamente pontuar, mas será difícil conseguir pelo menos o segundo lugar no grupo F. Passando para a seleção dos Camarões, que está no grupo G, juntamente com o Brasil, um candidato ao hexacampeonato, a Sérvia e a Suíça. Eu diria que se não é o grupo mais equilibrado, em que até as 4 seleções podem seguir em frente para os oitavos de final do Mundial. Fica lá perto, não é o grupo da morte, mas é um grande grupo, e a seleção dos Camarões, que apresenta jogadores como Aboubakar, o Toko Ekambi está em um bom momento de forma, o jogador da equipa do Olympique Lyonnais, e também, obviamente, Choupo-Moting a viver um grande momento de forma. Na Alemanha até já há quem pergunte, já há quem não se lembre de Robert Lewandowski, avançado, que trocou o Bayern Munique pelo Barcelona no início desta época de 2022-2023. Choupo-Moting, mais de 10 golos nos últimos 6-7 jogos, voltou a marcar no último jogo antes da pausa frente à equipa do Schalke, jogo que relatámos aqui em direto na
na DW África. A verdade é que tem bons jogadores, fez um bom CAN também em 2022, este ano, seria 2021, mas devido a essa suspensão então para 2022 devido à pandemia, e na altura acabaria por ficar, creio que em terceiro lugar. A seleção dos Camarões está bem orientada e, portanto, vamos ver o que é que pode fazer neste grupo G. O Ghana, que está no grupo H com Portugal e Uruguai, pode ter uma missão mais difícil. Eu diria que Portugal é o favorito a ganhar o grupo, mas eu creio que o Ghana terá hipótese de lutar, pelo menos por pontos, frente à Coreia do Sul e também frente ao Uruguai. Acho que vai ser um jogo muito renhido, duas equipas que jogam um futebol muito físico. Ghana está longe de seleções, de planteios de seleções que teve noutras gerações, mas ainda conta com jogadores como Thomas Partey no Arsenal, a viver um grande momento de forma. O Arsenal que foi para a pausa da Premier League como líder isolado da Premier League. Iñaki Williams, um grande talento, jogador da equipa do Atlético Bilbao de Espanha, um jogador que tem um recorde de jogos consecutivos sem qualquer lesão, qualquer expulsão, sem qualquer impedimento na Liga Espanhola. E obviamente o veterano, um dos irmãos Ayew, Jordan Ayew neste caso, que atua na Premier League no Crystal Palace. Portanto, eu acredito que o Ghana pode pontuar frente à seleção da Coreia do Sul e tentar, porventura, discutir o segundo lugar com o Uruguai, porque eu atributo o favoritismo do grupo à seleção portuguesa. E por fim, não menos importante, a seleção do Senegal, campeã das Nações Africanas pela primeira vez na história do país, está no grupo A, que vai abrir, de resto, o Mundial, juntamente com o Equador, Qatar e Países Baixos. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Senegal e pode-se, a nível do plantel, jogadores como Edouard Mendy, da equipa do Chelsea, juntamente com Koulibaly, também dois jogadores em bom momento de forma. Mendy um pouco abaixo daquilo que foi o ano passado, mas também um grande ano para Edouard Mendy, campeão europeu o ano passado pela equipa do Chelsea. Koulibaly transferiu-se esta época do Napoli para o Chelsea e é um titular indiscutível. E falamos, obviamente, do incontornável, o melhor jogador africano da atualidade, o homem que, no último penalti, ganhou o CAN para o Egito, frente ao Egito, pelo Senegal, e que na qualificação para o Mundial também derrubou o Egito de Mohamed Salah. Falamos de Sadio Mané, o jogador da equipa do Bayern Munique, que se lesionou há uma semana e meia atrás, num jogo em casa frente à equipa do Werder Bremen. Na altura, a equipa do Bayern Munique venceu por 6-1, mas ao minuto 20 saiu lesionado, creio que da fábula. Portanto, não é certo. O Bayern Munique, de resto, disse que o jogador, na altura, iria falhar os próximos jogos do mês de dezembro, ou seja, é indicar que o jogador não estaria disponível para jogar o Mundial. Para o último jogo do grupo A, onde precisamente vai jogar contra a seleção do Equador, e é aí que eu acho que o Senegal pode definir ou não a passagem aos oitavos de final. De resto, dou total favoritismo à seleção dos Países Baixos. Mas, Brahma, Bayern Munique, que já sei que me vais fazer essa pergunta, Bayern Munique, que é uma equipa que está muito presente neste Mundial do Qatar. De resto, o Bayern de Munique é o clube que enviou mais jogadores para o Mundial. As contas feitas pela DW mostram que da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, foram convocados quase 80 jogadores e o Bayern de Munique entrou para a história como a equipa que mais jogadores convocados para o Mundial de futebol. Isso, António Deus, acaba por dar ainda outra projeção à liga alemã de futebol. Eu achava que me ias pôr a pergunta. Continuas a achar que a Liga da Alemanha, a Liga dos Agricultores, é como nós costumamos brincar ao sábado? A verdade, de resto, vou enumerar os jogadores que se juntam a Sadio Mané do Bayern Munique: Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Leroy Sané e Serge Gnabry vão jogar pela seleção alemã, e eu arriscaria que praticamente todos titulares. Na seleção francesa, Dayot Upamecano, Ben-Ami Pavard, Kingsley Coman e Lucas Hernandez, pela seleção então campeã do mundo. Matthias de Ligt, central do Bayern, vai jogar pela seleção holandesa, deverá até fazer dupla com Virgil van Dijk, central do Liverpool. Depois Josip Stanisic, jogador da seleção croata. Mazraoui, como já falámos, da seleção africana. E Choupo-Moting, obviamente também chamado para a seleção dos Camarões. E, por fim, e não menos importante, Alphonso Davies, chamado à seleção canadiana. Ele que teve alguns problemas de lesão no Bayern Munique no último mês e meio, mas parece estar recuperado e é a grande bandeira, eu diria, do país do Canadá neste Mundial de 2022, e será muito interessante para ver o que é que o Canadá também vai fazer neste Mundial do Qatar.
Ou seja, foram convocados 17 jogadores 17. da equipa do Bayern de Munique, pelas contas de António Deus aqui. António, agora muito rapidamente podemos olhar para as seleções lusófonas. Não temos nenhum país africano de expressão portuguesa neste campeonato do mundo, dos PALOP, mas temos sim duas seleções da lusofonia, Portugal e Brasil. Portugal é a seleção que leva jogadores com mais minutos para este campeonato do mundo, são quase todos titulares que jogam regularmente nas suas equipas, e Brasil tem nomes sonantes. Brasil revela-se muito nos últimos tempos pela sua qualidade de uma equipa onde o coletivo funciona com aquela com Neymar Júnior, Vinícius, enfim, a companhia limitada que estão a dar show no futebol aqui na Europa. Começaria por falar Portugal. A verdade é que a seleção portuguesa tem sido, diria, abafada. Quem tem estado no centro das atenções é mesmo Cristiano Ronaldo, o capitão, um dos capitães, o principal capitão da seleção das esquinas, que procura ainda a primeira final de um Mundial de Futebol. O melhor que conseguiu foi em 1966 chegar às meias finais, e o mesmo aconteceu em 2006 no Mundial da Alemanha, também ficou-se pelas meias finais. A verdade é que, repito, Portugal procura esse título mundial, e Ronaldo, depois da entrevista polémica que continua a ser divulgada dia após dia, certos, aquela entrevista ao da Sun. Foram 90 minutos. Exatamente. Que ainda eu pensei que a entrevista fosse feita foi feita de uma só vez, mas não publicada de uma só vez. A entrevista a Piers Morgan, um jornalista também muito polémico na Grã-Bretanha, no Reino Unido. A verdade é que Cristiano Ronaldo, como se costuma dizer, vou usar o termo, rasgou o Manchester United, rasgou a direção, a presidência, o treinador, mostrou algum desrespeito por estes indivíduos que eu acabei de enumerar, e também diria que esqueceu-se de mencionar alguns jogadores portugueses. O caso de Bruno Fernandes, na altura em que lhe perguntaram quem eram os jogadores mais profissionais, falou de Diogo Dalot, jogador que está entre os convocados a Fernando Santos. Esqueceu-se de Bruno Fernandes, e rola já na internet um cumprimento meio amargo entre os dois jogadores na altura em que se encontraram ou reencontraram no balneário da seleção para o estágio na cidade do futebol antes de partir para o Qatar. Mas não está fácil a vida de Ronaldo. Eu acho que Ronaldo está a chamar assim todo o protagonismo, e eu acho que só há uma alternativa. É Ronaldo ganhar o Mundial, e colocaria um ponto final, eu diria, na carreira espetacular de Cristiano Ronaldo. Eu creio que o debate, já iremos falar disso, mas eu creio que o debate entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, se Ronaldo ou Lionel Messi, um dos dois, ganhar o Mundial, acho que o debate ficará selado para um dos lados. Mas Portugal, atenção, uma grande linha defensiva. Diogo Costa vai se estrear no Mundial, guarda-redes do Futebol Clube do Porto. O decano Pepe vai fazer claramente dupla de central, se tudo estiver bem com o central português a nível físico, com Ruben Dias. João Cancelo, Nuno Mendes, diria que é dos melhores quartetos defensivos do mundo na atualidade. No meio campo há muitas opções: Danilo, William Carvalho, Ruben Neves, Vitinha, Otávio, Bruno Fernandes. Na frente, eu diria que há nomes, é verdade. Há Bernardo Silva, há também Rafael Leão, que para mim neste momento é o melhor jogador português em atividade, e de resto para a France Football também o é. A revista francesa, que na altura do prémio da Bola de Ouro colocou Rafael Leão, creio eu, que em 14º lugar, o melhor português. Ronaldo estava abaixo do 20º, creio eu, exatamente, e Ronaldo estava, aliás, Rafael Leão, um jogador fundamental na equipa do AC Milan, campeão o ano passado, 10 anos depois a equipa italiana, e de resto foi eleito o melhor jogador português da Série A. Não me lembro de um jogador português ter sido, não sei se Luís Figo chegou a ser o melhor jogador português na altura pelo Inter, já estava numa fase de descendência da carreira. Quaresma, na altura, um grande ícone da seleção, ganhou até o prémio de Bidon de Ouro para o flop do ano. Rafael Leão, talento formado nas escolas do Sporting Clube Portugal, que saiu a mal na altura de Alcochete, mas que está a brilhar a alto nível pela seleção portuguesa. E na frente, a fazer companhia, Cristiano Ronaldo, poucos jogos, poucos golos. André Silva também não tem sido uma aposta muito forte pela equipa do RB Leipzig. Portanto, há nomes no setor ofensivo, mas o que mais deve preocupar é a falta de rentabilidade, falta de golos dos homens mais ofensivos. Mas a verdade é que toda a gente espera, sem exceção, que Ronaldo brilhe e que faça, por exemplo, aquilo que fez no Mundial 2018, marcou 4 golos só na fase de grupos, 3 à Espanha e 1 ao Irão, creio que à seleção de Marrocos, creio eu. Portugal venceu por 1-0 e, portanto, espera-se muito de Cristiano Ronaldo, está a elevar as expectativas. Depois desta entrevista polémica, vamos ver se isto vai fazer bem ou não a CR7, e obviamente o que faz bem ou não a CR7 tem sempre influência na seleção comandada por Fernando Santos. E falando do Brasil,
O Brasil está numa campanha, diria, rumo ao hexacampeonato. De resto, lembrar que a seleção brasileira é campeã do mundo em 1958, 1962, ambas com Pelé, 1970, também com Pelé o tricampeonato, depois, mais tarde, em 1994, com Romário e Bebeto na frente, e em 2002, aquela seleção que venceu a Alemanha no Mundial do Japão. A verdade é que era uma grande seleção que venceu por 2-0, tinha Ronaldo, fenómeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho a aparecer, enfim, grandes nomes da seleção brasileira, que na altura ganhou o pentacampeonato e este ano sonha com o Hexa. Não tem tantos nomes, diria eu, como seleções antecessoras campeãs do mundo, mas a verdade é que eu diria que conta com Neymar aos 30 anos, na plenitude dos seus recursos, a fazer uma grande primeira volta no Paris Saint-Germain. Há a ausência de Firmino, já iremos falar dos ausentes deste Mundial, mas destacar também que, a nível ofensivo, a linha brasileira pode ter jogadores como Neymar, Gabriel Jesus, uma forma espetacular ao serviço do Arsenal, que, repito, líder isolado da Premier League, bem à frente do Manchester City. Tem também Rafinha no Barcelona, tem também Antony, que custou praticamente 100 milhões de euros do Ajax para o Manchester United, tem jogado muito o brasileiro. Neymar, obviamente, uma linha de meio campo também com Casemiro. Há jogadores de qualidade, há muitos jogadores de qualidade na seleção brasileira, também os guarda-redes, Alisson Becker, Ederson, e no grupo onde está, creio que é o favorito, a seleção brasileira. Não é um grupo fácil, é verdade, mas creio que é o favorito, tem muita qualidade. Agora falta saber se Tite, o selecionador brasileiro, diria, tem mãozinhas para levar este Brasil ao hexacampeonato, que fala-se muito no Brasil do sonho então de se voltar a ser campeão do mundo, e destacar ainda mais da Alemanha e Itália, que são os dois países que correm atrás do Brasil, ambos tetracampeões do mundo. É isso mesmo, António Deus. As seleções lusófonas, Portugal e Brasil, para já são aspirações da lusofonia para este campeonato do mundo. Brasil, uma seleção com muitas estrelas, jogadores que de facto fazem muita diferença nos seus respectivos clubes, mas também este Mundial ficará marcado pela ausência de muitos jogadores. António, há jogadores que são bem conhecidos, que são também muito famosos, bons jogadores, mas que ficaram de fora ou por lesão, ou porque as seleções não apuraram, ou porque também não foram convocados para esta fase final do Campeonato do Mundo. Vamos por partes. Apenas dizer o nome, que é um erro gravíssimo não dizer este nome do Brasil. Vinícius Júnior, que para mim está a nível de Neymar neste momento na seleção brasileira, como os dois melhores jogadores da seleção canarinha. Ora, vamos por partes. Primeiro, os jogadores não convocados. Eu diria há um top 3 que eu quase que encaixaria em qualquer uma das equipas das seleções presentes neste Mundial. Sérgio Ramos não foi chamado por Luís Henrique para a seleção espanhola. Eu diria que é uma baixa de peso. Eu particularmente contesto esta decisão de Luís Henrique. É estranho, não sei se é por o Sérgio Ramos ser um jogador muito violento ou se não trabalha tanto nos treinos como outros colegas. A verdade é que Sérgio Ramos teve praticamente toda a época lesionado, a época passada, no Paris Saint-Germain. Este ano agarrou a titularidade, juntamente com Marquinhos e, por vezes, com Danilo no tridente defensivo da equipa do Paris Saint-Germain. A verdade é que também há Roberto Firmino, que não vai estar no Mundial do Brasil. É verdade que é uma linha ofensiva, repito, Vinícius Júnior, Rodrigo, ambos do Real Madrid, também Antony, Rafinha. A verdade é que talvez falta o número 9 para fazer a concorrência a Gabriel Jesus, mas enfim, essa é a escolha do selecionador Tite. E Renato Sanches, jogador da seleção portuguesa, um jogador fundamental, na altura o Wonderkid, o miúdo maravilha que espantou todo o mundo em 2016, quando Portugal foi campeão da Europa. Na altura transferiu-se do Sport Lisboa Benfica para o Bayern Munique, onde não correu bem, é verdade, mas agora está de força, de volta em força na equipa do Paris Saint-Germain, e devido também a uma grande paragem por lesão no início desta época, talvez tenha sido essa não chamada de Renato. Mas há jogadores que, mesmo vindo de lesão ou muito tempo sem jogar, há jogadores que apresentam características, que emprestam características à equipa que nenhum outro jogador que pode estar em forma tem. Vamos ver como é que vai correr o meio campo de Portugal, que eu diria que falta. Tem Otávio, é verdade, tem também o William, Danilo, mas creio que Renato Sanches empresta ao jogo de Portugal outro tipo de velocidade, de resistência, outro tipo de performance no meio campo. Vamos ver se vai fazer falta ou não. Por lesão, destacar obviamente N'Golo Kanté e Paul Pogba, mas eu diria mais que Kanté. É um jogador que para mim enche umas medidas,
juntamente com Joshua Kimmich, para mim, juntamente com o médio alemão, continuam a ser os 2 melhores médios defensivos do mundo na atualidade. Pogba é aquele jogador que às vezes preocupa-se mais com o cabelo, com o marketing, com o estilo, mas na seleção francesa muitas vezes corresponde às expectativas, nos clubes nem tanto. Agora ele que está de regresso à Juventus, mas aí está lesionado. Diogo Jota, uma baixa também importante no ataque da seleção portuguesa, um jogador que tem 2 dígitos de golos e assistências pela seleção. É um jogador, não é muito alto, não é o jogador mais malabarista, não é o jogador mais rápido, mas é muito aguerrido na frente, disputa a bola aérea como um ponta de lança do 1,90m. É um jogador muito importante nas contas de Fernando Santos, e foi muito importante Diogo Jota também na qualificação de Portugal para este Mundial 2022. O Isnaldo, jogador da seleção dos Países Baixos, também não vai estar neste Mundial de 2022. Kimpembe, também lesionado. Junta-se também Mike Maignan, o guarda-redes da seleção francesa. Não iria jogar, creio que Lloris é o titular indiscutível, mas um excelente jogador, guarda-redes neste caso, muito importante na equipa do AC Milan, campeã o ano passado. E obviamente Christopher Nkunku, o Cristo francês, que se lesionou num dos últimos treinos antes da partida para o Qatar, uma entrada mais ríspida de Eduardo Camavinga. A verdade é que não correu bem e acabei por ser lesionado. Um jogador que para mim está no top de forma, neste momento é dos 3 melhores do mundo, Christopher Nkunku, e nem abre debate para votação. Falar também de Jesus Corona da seleção mexicana, um jogador sempre muito importante na seleção sul-americana, e obviamente a nível alemão, Timo Werner e também Marco Reus, ambos por lesão. Eu diria que Marco Reus é o jogador mais azarado da história. Falha o Mundial 2014 por lesão, falha o Mundial 2018, falha o Europeu por lesão também. Enfim, a vida não está fácil para Marco Reus. Não qualificados, eu poderia quase que fazer aqui um 11, mas vamos começar pelos jogadores africanos. Mohamed Salah à cabeça, do Egito, eliminado por Sadio Mané, na altura colegas no Liverpool. Como se sabe, Mané veio para a equipa do Bayern Munique e Salah acabaria por assinar um contrato multimilionário com o Liverpool. Riyad Mahrez da seleção argelina, Sebastian Haller e também Kessia da Costa do Marfim. Boas notícias, Sebastian Haller continua o processo de tratamento contra o cancro, está contra melhor, o tumor que está tem. bastante melhor agora. Treina em Amsterdão, juntamente com os ex-colegas do Ajax. Aubameyang da seleção do Gabão, e eu diria o principal nome, juntamente com Mohamed Salah, Erling Haaland, o nosso Bubu, que se transferiu este ano para o Manchester City do Borussia Dortmund. É o melhor marcador da Premier League, disparado, isolado, e como se sabe, a Noruega não conseguiu. A Noruega que está a montar uma boa seleção para o Euro, vamos ver se consegue qualificar para o Euro 2024 aqui na Alemanha, mas Haaland então a falhar, juntamente com Oblak da seleção da Eslováquia, e também Luís Dias da seleção colombiana, Gigi Donnarumma da seleção campeã da Europa em título e 2 vezes eliminada na qualificação para o Mundial, a seleção italiana, David Alaba da Áustria, e obviamente a torre, o enigmático, sempre polémico, Zlatan Ibrahimovic, jogador da seleção sueca. David Alaba, que de resto está aqui na Alemanha a passar os últimos dias, a passar as férias, e portanto são nomes de jogadores que não vão estar neste palco, na montra do futebol mundial. Mas também, António, há mesmo aquilo que nós chamamos putos, que devemos ter em conta, os miúdos que estão a fazer muito sucesso e que querem brilhar de facto no campeonato do mundo. Muito, muito. Começando à cabeça, não por gostar particularmente de Espanha ou não, simplesmente por ser o Golden Boy atual, Gavi, jogador do Barcelona, juntamente com Pedri, joga vão formular... muito. Dois jogadores... Tiras as palavras da boca. Muito. Gosto mais de Pedri, pessoalmente. Creio que vão ser titulares na seleção espanhola. Vamos ver Busquets se vai ser também titular ou não no meio-campo da seleção comandada por Luís Henrique. Depois, obviamente, falar do Brasil com Vinícius Júnior e Rodrigo à cabeça, os dois extremos em destaque do Real Madrid, campeões da Europa o ano passado, com o Rodrigo a sacar 2 coelhos da cartola naquela meia-final épica frente ao Manchester City, e Vinícius Júnior, para mim, neste momento, é o melhor extremo da atualidade no futebol mundial. Considero o Neymar mais quase um camisola 10, um avançado interior.
Vinícius Júnior é aquele jogador que já não havia há muito tempo na seleção brasileira. Não é um Ronaldinho, mas é um jogador que parte da linha e vai disparado com uma, duas fintas, consegue partir o adversário, qualquer que seja, e consegue também fazer gol. Melhorou muito a finalização, Vinícius Júnior. Exatamente. Na Alemanha, não alemão, mas na Alemanha, Jude Bellingham, neste momento uma das referências, ou a principal referência da equipa do Borussia Dortmund. Já se perfilam muitos tubarões, não sheiks, nem árabes, com todo o respeito pelo Médio Oriente, mas homens de carteira também sem fundo, porque Jude Bellingham vai custar muitos milhões de euros. Fala-se muito para a Premier League, acompanhar Erling Haaland, não sei se para o City, se para o Liverpool, se para o Arsenal, mas é um jogador que aos 18 anos é uma máquina de jogar, aliás, aos 19 anos é uma máquina de jogar a bola, e se Southgate não convocar, aliás, não eleger para o 11 titular de Inglaterra, eu ficaria muito admirado. A nível da seleção francesa, obviamente destacar Eduardo Camavinga, não só pelo carrinho que tirou por lesão a Christopher Nkunku deste Mundial, mas pelo trabalho que tem feito no Real Madrid e que também com a saída de Casemiro para o Manchester United, juntamente com Aurélien Tchouaméni, conseguiram um espaço mais acentuado na equipa do Real Madrid. Poderá não ser titular Camavinga, mas acredito que Tchouaméni será um dos 11 eleitos da seleção francesa. Ainda na ausência de Pogba, né? É uma das opções mais viáveis para tapar aí aquele buraco e jogar ao lado de Rabiot. Creio que Tchouaméni tem um bocadinho mais, tem aquele bónus de ter mais experiência e mais minutos nas pernas, mas creio que Camavinga terá muitos minutos no Mundial pela França. Depende também até onde é que a França vai. Eu acredito que a França pode pelo menos chegar aos oitavos de final. Já éramos falar de uma estatística muito curiosa, o que é que acontece aos campeões do mundo nas fases finais de mundiais a seguir. A nível alemão, Youssoufa Moukoko, que é um dos 5 jogadores mais jovens de sempre a vestir a camisola pela seleção alemã. Ontem a Alemanha ganhou a frente à seleção do Oman por 1-0, e Moukoko, na ausência de um ponta de lança, de um verdadeiro camisola 9, creio que Moukoko perfila-se para ser um dos jogadores mais utilizados por Hans-Dieter Flick, juntamente com Karim Adeyemi, o jogador da equipa do Borussia Dortmund, ambos do Borussia Dortmund também convocados pela primeira vez para a seleção alemã. Não também esquecer, destaque muito importante, creio eu, para Josko Gvardiol. A nível pessoal, gosto muito, cada vez que relatamos o RB Leipzig, é um gosto de ver Josko Gvardiol, que mais do que um central, que vai no desarme, que vai na recuperação, na antecipação, tem muito boa visão de jogo, tem bom passe no pé esquerdo e é muito veloz, e a Croácia é uma equipa para acompanhar novamente neste Mundial, neste caso no Mundial 2022. Não esquecer que a Croácia foi à final do Mundial 2018, acabaria por perder por 4-2 frente à seleção francesa. Eu só acrescentaria também o nome de Jamal Musiala e também de Ansu Fati como dois putos miúdos a terem em conta nesta fase final do Campeonato do Mundo. É uma lista muito extensa, mas António resumiu muito bem o essencial. Agora partimos dos mais novos para os mais velhos. Há uma geração que vai se despedir deste Campeonato do Mundo e provavelmente do mundo do futebol também, enquanto jogadores. Há uma geração de ouro, grandes jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, e Messi já disse que vai ser o seu último Campeonato do Mundo. Di Maria, Luís Soares, enfim, talvez para Manuel Neuer também seja o último Campeonato do Mundo. Há uma lista, António, que podemos aqui só citar alguns nomes. Michael Jordan, para muitos o melhor jogador de basquetebol e um dos maiores desportistas da história, passo o pleonasmo do desporto, teve o documentário Last Dance, A Última Dança, e eu podia quase fazer aqui uma Dream Team de último Mundial para vários jogadores. Olha, colocaria na baliza, por exemplo, o Manuel Neuer, aos 36 anos, deverá ser ou não o Mundial. Ele fisicamente está em ótima qualidade, diria, está maduro. Poderá ou não jogar o Mundial em 2026, vamos ver, aos 40 anos, não será o primeiro guarda-redes a fazê-lo. Daniel Alves, 39 anos, Pep, 39 anos, Tiago Silva, 38 anos, depois no meio-campo o espanhol Busquets, 34 anos, Modric, bolador 2018, 37 anos, Ángel Di Maria, 34 anos, depois na frente é só escolher Luís Soares pelo Uruguai, 35 anos, Karim Benzema, o melhor jogador do mundo, 34 anos de idade, e obviamente, não menos importante, e diria se calhar os mais queridos, os mais ouvidos, os mais vistos nos últimos 15 anos de futebol, Cristiano Ronaldo com 37 anos e Lionel Messi com 35 anos. E um detalhe, como já disse há pouco, se Portugal e a Argentina ganharem todos os jogos
fase de grupos e, obviamente, até o caminho para a final. As duas seleções não se encontram antes da final, portanto, se ganharem todos os jogos, não se encontram nos oitavos, quartos ou meias, e eu diria que seria o jogo dos jogos, seria a finalíssima do século. Não tivemos Pelé frente a frente com Maradona, mas se as duas seleções fizerem história e ganharem todos os jogos até à final, teremos um inédito histórico, diria, não é do milénio, mas quase, entre Cristiano Ronaldo por Portugal e Lionel Messi pela Argentina. E para finalizarmos, já daqui a pouco vou lhe lançar um grande desafio, António, para vermos, falando disto logo, como é que as seleções podem se cruzar na fase seguinte, oitavos de final para frente. Mas eu quero só aqui avançar com uma das surpresas da história do Mundial. Foi, de facto, a Alemanha contra a Alemanha. Sim, é isso mesmo que ouviu. A Alemanha do Leste venceu por 1-0 a Alemanha Ocidental no Mundial de 1974, organizado também aqui na Alemanha. Uma das curiosidades deste campeonato, da história do Campeonato do Mundo, António, mas não vamos ter mais Alemanha contra a Alemanha, mas haverá grandes jogos, assim se espera, a partir dos oitavos de final. Exatamente, deixa-me só recorrer aqui aos meus apontamentos. Por exemplo, no grupo A, então, temos o Qatar, Equador e o Senegal e os Países Baixos. O grupo A é muito simples. Grupo A com o grupo B, grupo C com o grupo D, grupo E com o grupo F, grupo G com o grupo H. Portanto, por exemplo, podemos ter entre o grupo A e o grupo B, podemos ter uns Países Baixos, Inglaterra. No grupo C, Argentina, podemos também ter depois um duelo com a França, tal como aconteceu nos oitavos de final do Mundial de 2018. Messi contra Mbappé. Exatamente, novamente. Podemos ter também, por exemplo, o grupo E, Espanha ou Alemanha jogarem com a Bélgica, ou Croácia ou Marrocos, quem quer que passe, sempre o primeiro do grupo A, segundo do grupo B e assim sucessivamente. Temos também, obviamente, de destacar aquele que seria um grande duelo nos oitavos de final, o Brasil, se por exemplo ficar no primeiro lugar do grupo G, e Portugal, contra a minha expectativa que é, repito, de vencer o grupo H. Se Portugal ficar no segundo lugar, teremos um Brasil-Portugal nos oitavos de final. Eu diria que neste sorteio, aquela brincadeira que se costuma dizer nos bastidores dos sorteios, não houve bola quente, bola fria. Aqui não há, ninguém vai fugir a ninguém se quiserem chegar à final. Apenas Portugal e Argentina, repito, se vencerem todos os jogos, se ficarem em primeiro nos seus respectivos grupos, poderão apenas encontrar-se na final do Mundial. Portanto, aqui muita curiosidade para ver estes duelos dos oitavos de final, que eu diria, daí também eu achar que é não só por ser no momento de época em que as equipas não estão a meio gás, mas estão quase no pico. Normalmente fala-se que os jogadores entram no pico da época ao fim de 6, 7 meses de competição. Creio que os jogadores, maioria, vão estar no topo da forma técnica, mental e física para este Mundial. E, Brahma, antes de fecharmos esta emissão especial, deixa-me só dizer-te e obviamente aos nossos espectadores, que este é um Mundial não só histórico por ser no Qatar, pela questão dos direitos humanos, essa polémica toda, a quantia monetária astronómica de 220 mil milhões de euros que custou este Mundial. Também será histórico porque, como se sabe, é o primeiro Mundial com 5 substituições, como tu já disseste, creio que no início desta emissão. Primeiro Mundial também com 26 jogadores convocados, não só os 23 como era antigamente. E o primeiro Mundial com 5 substituições, que já acontece nas competições da UEFA desde o início da pandemia, em 2020. Também será o primeiro Mundial em que a FIFA vai testar o fora de jogo semiautomático. Vão estar cerca de 12 câmaras espalhadas pelo relvado, juntamente com um sensor na bola deste Mundial para detectar, então, sem ajuda humana. Tem sido muito criticado o vídeo-árbitro, o sistema, a tecnologia de Video Assistant Referee, como se costuma dizer na gíria futebolística. Vamos ver como é que irá então acontecer, como é que irá funcionar este fora de jogo semi-automático. E é o último Mundial com 32 seleções, mais 18 seleções no Mundial de 2026. E de resto, fechar apenas com esta informação, e não menos importante, é um momento histórico também para o futebol feminino, que vai fazer parte deste Mundial masculino, porque pela primeira vez vamos ter uma árbitra a arbitrar, passa o pleonasmo, um jogo de futebol no Mundial, e neste caso são 3 árbitras, os nomes de Stephanie
Slimani fará parte da França, Salima Mukazanga de Ruanda e também Yoshimi Yamashita do Japão. Haverá também 3 árbitras assistentes no Mundial, mas então de destacar estas 3 senhoras que irão obviamente fazer história, as primeiras mulheres então a pisar o relvado para arbitrar um jogo de futebol no Mundial organizado pela FIFA. Notas importantíssimas de António Deus no fecho desta emissão. António, muito obrigado, por se juntar a nós neste programa. Obrigado. DW Mundial de Futebol. E também muito obrigado para si que acompanhou este nosso programa especial da emissora internacional da Alemanha, que vai acompanhar o Campeonato do Mundo minuto a minuto em dw.com/português, também nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook e YouTube. Há uma grande equipa da Deutsche Welle que já se encontra no Qatar, que vai enviar vídeos, também fotos e informações em primeira mão. Vamos acompanhar aqui todas as seleções, não só africanas, as seleções lusófonas também, mas a seleção germânica, a Alemanha, e quase todos os jogos mais importantes serão aqui acompanhados na sua DW África. Um grande abraço em nome de toda a equipa a todos e bom campeonato do mundo também para si, que sempre está com a sua DW África.